Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês, aqueles que já estão aqui no templo, assim também como aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos orar pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia, mais esse momento e mais esse culto. Querido e eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estar na tua casa, junto do teu povo, na tua presença. Pai, assim nós oramos nessa noite. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Que nós possamos aqui neste culto, Senhor Deus, render honra, glória e louvor ao teu santo e poderoso nome. Fala conosco por meio da tua palavra, Senhor. Nos instrui, nos ensina, nos orienta. Nós precisamos disso. Assim, meu Deus, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, nós vamos começar louvando ao Senhor com muita alegria. Eu convido aqui já a irmã Raimundinha para louvar o Senhor com 2 hinos congregacionais, e assim nós vamos estar louvando a Deus. Eu convido todos os irmãos para que nós possamos louvar o Senhor com muita alegria. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 358. Toda a igreja louvando ao Senhor com esse hino. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada
Glória a Deus. 361. Peregrino, segue para a glória, pois no céu em breve estarás. Ouve já os cantos de vitória, tua voz também se unirás. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, Jesus, mil louvores entoar. Vem do céu um som de alegria, na escura noite te chamar. Muito suave, cheio de harmonia. Ó irmã, ó minha alma, volta pra teu lar. Sim, queres entoar os cânticos dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, Jesus, mil louvores entoar. De Jesus a sangue de glória a Deus, a porta aberta está. Queres tu no céu feliz morada, pois será muito triste não ir lá. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, Jesus, mil louvores entoar. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue abençoando a irmã Raimundinha em nome de Jesus. Nós vamos ouvir ainda e vamos cantar mais um hino com a irmã Luciene. Luciene pode vir. Depois da Luciene nós faremos a leitura da palavra com o presbítero Juarez, e então nós vamos tirar um período de oração. Amém, meus irmãos? Vamos orar uns pelos outros com muita alegria na presença do Senhor. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos louvar o hino 447. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues a seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás.
Glória a Deus. Cumprimento a igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Provérbios 3. Vamos ler de 1 ao 12. Que tem como título Adquirir Sabedoria. Provérbio 3, de 1 ao 12. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. Meu filho, não esqueça minha instrução. Guarda no coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade. O amor e a fidelidade não te abandonem. Ata-a ao teu pescoço, escreva-os na tábua do coração, e alcançarás favor e bom sucesso aos olhos de Deus e dos homens. Confia em Deus com todo o teu coração. Não te fies em tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos reconhece, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus olhos. Teme ao Senhor e evita o mal. E será a saúde do teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua riqueza, com as premissas de tudo que ganhares, e os teus celeiros estarão cheios de trigo. Os teus lagares transbordarão de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina de Deus, nem te canses com a sua exortação, porque o Senhor repreende os que Ele ama, como um pai ao filho que preza, que quer bem. Amém? Queridos irmãos, depois dessa leitura aqui que nós fizemos, nós vamos dobrar nossos joelhos, vamos adorar o Senhor, e a minha adoração é só de gratidão, porque tivemos aí o ano de 2021, enfrentamos grandes problemas, mas nós estamos aqui pela graça do Senhor. Então, está começando o novo ano de 2022 e nós vamos pedir sabedoria a Deus para nós conduzir as nossas vidas aqui na terra de bem com Deus e de bem com nossos irmãos. E agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas, porque somos gratos por tudo que está acontecendo no nosso meio, porque o Senhor tem nos sustentado com a sua mão forte. E por isso, a igreja de Deus, nós, como igreja de Cristo, temos que agradecer enquanto nós vivermos aqui na terra. Amém? Glória a Deus.
Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Pai. Muito bom, Senhor, Te servir, Te louvar, Te agradecer, Senhor.
pelas bênçãos, Pai, alcançado de Ti, por tudo, Senhor, que Tu fez e continua fazendo, Senhor, pela Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Que neste novo ano, Pai, que se inicia, nós podemos ter sabedoria, Pai, para continuar firme, Senhor. Continuar com nossas esperanças em Ti, acreditando, Pai, e confiando, e com muita fé, porque só assim, Pai, nós conseguimos vencer esse mundo, Pai, com a Tua bênção, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém. A irmã Sarinha está? A irmã Sara está? Ô, irmã Sara. Irmã Sara vai louvar o Senhor com hino, e enquanto a irmã Sara louva o Senhor, nós também vamos louvar o Senhor com nossas ofertas. E após, o pastor Filipe já vai estar com a oportunidade para nos ensinar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e peço Teu poder. Aleluia! E ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás, pois sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas nos olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente,
ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás, pois sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, aleluia. Como é bom participar de mais um culto aqui com vocês, e como é bom receber cada um de vocês no nosso primeiro culto de ensino de 2022. Meus irmãos, como disse aqui o presbítero Juarez, graças a Deus encerramos aí o 2021. Estamos começando aqui mais um ano e oramos a Deus para que seja um ano abençoado, para que seja um ano onde nós tenhamos mais paz, mais tranquilidade. Esta é a nossa oração e nós a fazemos diante do Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Enquanto vocês estão procurando, eu quero passar aqui alguns avisos. Primeiro, hoje eu combinei com o Oséias de ministrar a primeira lição da nossa escola bíblica, tendo em vista que domingo passado nós não tivemos escola bíblica. Então hoje eu estarei ministrando a primeira lição da nossa nova revista, do nosso novo trimestre. Então você que é aluno da escola bíblica dominical, que gosta de participar, você já pode pegar a sua revista. Então eu, quando estou dando aqui esses avisos, se você quiser pegar a sua revista ali com a Eliângela, olha a Eliângela ali, ó, bem no meio ali, levanta a mão aí, Eliângela, o pessoal te vê, olha ali a Eliângela. Você pode pegar a sua revista e já pode acompanhar a aula de hoje, que será sobre a supremacia das Escrituras. Então você já pode buscar. Obrigado, meu pastor. Amém, meus irmãos? Muito bem. Eu quero lembrar vocês que amanhã, sábado, acontecerá a nossa reunião ministerial. Reunião ministerial que acontece, essa reunião ordinária acontece 2 vezes por ano. E a primeira é exatamente amanhã, a partir das 14 horas, no Templo Central. Então todos os membros estão convidados a participar, principalmente obreiros e líderes.
Amanhã, 8 horas, ou melhor dizendo, amanhã, às 14 horas, no Templo Central. Amém, queridos? Pela manhã, no domingo, nós teremos a nossa primeira escola bíblica do ano. Nossa escola começa às 8h30 e os irmãos estão convidados. Nós estamos iniciando um novo trimestre e nós vamos estar estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós temos um trimestre muito especial aí pela frente, estudando uma matéria que nós chamamos de bibliologia. É isso que nós vamos estudar, a doutrina da Bíblia, durante os próximos 3 meses, pela manhã, na escola bíblica. E eu quero desafiar você, convidar você para ser um estudante da escola bíblica dominical. Meus irmãos, é uma bênção. Eu gostaria muito que em 2022 você fizesse da escola bíblica dominical um propósito para a sua vida. Eu me tornarei estudante da escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Então vamos participar da escola bíblica. Você me deixará muito feliz, fará o Ozer muito feliz, que é o nosso superintendente, mas principalmente Deus feliz com toda a sua igreja no domingo pela manhã, estudando mais da sua palavra e aprendendo mais da sua palavra. À noite nós temos o nosso culto dominical a partir das 18 horas. A partir das 18 horas, irmãos, será uma grande festa aqui para Jesus. Nós vamos celebrar o Senhor com muita alegria. Sei que muitos dos irmãos que não puderam vir hoje aqui na sexta-feira estarão conosco aqui no domingo, e nós não vamos perder a oportunidade de estar na casa do Senhor, celebrando a Deus com muita alegria. Então, o meu convite para vocês aí, para as nossas programações do final de semana. Muito bem. Salmo 119 é o texto que nós vamos meditar a partir de agora. Nós vamos abrir aqui a nossa meditação a partir da nossa revista. Quantos encontraram o Salmo 119? Pode dizer amém. Muito bem. Meus irmãos e irmãs, as nossas lições bíblicas têm como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós vamos estudar 13 lições, e cada uma dessas lições nós aprenderemos mais a respeito da Bíblia. Primeiro, a lição de hoje é a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia. E então nós vamos seguir estudando a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras, a Bíblia como um guia para a vida, a Bíblia transforma as pessoas. Lição 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus, as histórias e as poesias falam ao coração, as profecias despertam e trazem esperança. Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Lição de número 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. E finalmente, a lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então, queridos, nós aprenderemos muito a respeito da palavra de Deus. E como alguns gostam de dizer, só perde quem não vem, só perde quem não participa. Então você já encontrou aí o Salmo 119, nós vamos já fazer a leitura, mas eu quero apresentar aos irmãos, e eu creio que logo vou parar de fazer essas apresentações. Quero apresentar para os irmãos o pastor André. O pastor André é aqui da Peniel, filho aqui da Peniel, e graças a Deus está retornando para congregar aqui na Peniel. Os irmãos estão felizes com isso? Vamos dizer glória a Deus. Junto com o pastor André, está aqui a missionária Fernanda também, nossa missionária Fernanda, e o Samuel e o Davi, que também estarão congregando conosco. A igreja está feliz com a presença dele, vamos dizer glória a Deus. Bom, eu já estou falando assim, mas acredito que domingo nós vamos apresentá-los oficialmente, mas é uma família que eu gostaria, peço aos irmãos que abracem em nome de Jesus, amém?
Meu pastor, o senhor é de casa. Eita, meu Deus, Deus é bom demais. Salmo 119, a palavra de Deus diz assim, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, desligassem o celular, vamos nos concentrar na ministração da palavra. Diz assim, Salmo 119, verso 1: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém e amém. Senhor Deus e Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Assim, meu Deus, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema da lição de hoje é a autoridade da Bíblia. O nosso texto áureo é exatamente o Salmo 119, verso 1, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O Salmo 119, gostaria que você olhasse aí com a sua Bíblia aberta, é o maior salmo da Bíblia, assim também como é o maior capítulo da Bíblia. Tem 176 versículos. Observe bem, 176 versículos. O que talvez alguns dos irmãos não saibam é que este salmo é um acróstico com o alfabeto hebraico. Então, quando o autor deste salmo estava compondo ele fez este salmo em seções. Cada seção é uma letra do alfabeto hebraico. Então, se você pegar aí o salmo, você vai perceber que bem aí acima do primeiro versículo tem uma palavrinha que é a palavrinha Aleph. Aleph. Depois, acima do versículo 9, tem uma outra palavrinha que é a palavrinha Beit. Bet ou Beit. Depois, lá no versículo de número 17, acima do versículo 17, tem uma outra palavrinha, que é a palavrinha Gimel. Se você for ler, de 8 em 8 versículos, tem uma palavrinha dessa. E essas são as letras do alfabeto hebraico. Assim como nós temos as letras do alfabeto português, A, B, C, D, as letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta. Agora nós temos aqui, você pode até aprender as letras do alfabeto hebraico: Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zai. Todas as letras estão aí. Esse é o objetivo do autor, é fazer uma poesia conforme as letras do alfabeto hebraico. Então, cada um desses versículos do Salmo 119, por exemplo, do 1 ao 8, eles começam lá no hebraico com a letra Aleph. Todos começam com a letra Aleph. É aquilo que nós chamamos de um acróstico. Cada palavra começa com uma letra. Por exemplo, lembra quando você fazia isso lá no ensino fundamental? Faça um acróstico com a palavra Jesus, com o nome Jesus. O J de quê? J, me ajudem. De justo, ok? O E é de quê? De especial ou de esperança. O S de quê? Salvador, salvação. Então é um acróstico, do mesmo jeito que é aqui o Salmo de número 119. Agora,
Uma outra coisa que você precisa saber sobre o Salmo de número 119 é que este é um salmo da palavra. Este é um salmo da Bíblia. Todo o Salmo 119 é exaltando a palavra de Deus, exaltando a lei de Deus, exaltando os estatutos do Senhor. Porque nós chamamos de Bíblia, mas existem os nomes pelos quais a palavra de Deus é chamada. Por exemplo, Bíblia, Escritura, palavra de Deus, estatutos, mandamentos. E eu gostaria que você fizesse esse exercício comigo agora. Olha aí de novo o 119. Olha do versículo 1 até o versículo 8. E eu gostaria que você marcasse aí expressões que são sinônimos da palavra de Deus. Por exemplo, olha o verso de número 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam onde? Na lei do Senhor. Olha, aqui nós temos um. Primeiro versículo nós temos um. Lei do Senhor. Olha o verso 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Opa, tem outro aí. Então no versículo 1 é lei do Senhor. No versículo 2, os teus testemunhos. No versículo de número 3, o que tem aí? E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Olha só, seus caminhos. Vamos para o verso de número 4. Tu ordenaste os teus. Então você já percebeu como é o 119. Cada versículo vai fazendo menção à palavra de Deus. Verso 1, lei do Senhor. Verso 2, seus testemunhos. Verso 3, seus caminhos. Verso 4, teus mandamentos. Verso 5, olha o verso 5, só para você perceber mais uma vez. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar o que, gente? Os teus estatutos. Então o Salmo 119 é uma composição, uma poesia que exalta a palavra de Deus, o conselho de Deus, as santas escrituras. E é disso que se trata os salmos. E aqui nós já temos uma lição preciosa para nós, irmãos. A maneira como nós louvamos a Deus tem que ser bíblica. Nós devemos cantar a palavra de Deus. Nós devemos cantar as escrituras. Nós não somos chamados para cantar a respeito da nossa vitória, a respeito dos nossos sonhos, a respeito dos nossos desejos, a respeito dos nossos planos. Não, isso não é louvor, isso não é adoração. Louvor e adoração é quando nós exaltamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Aleluia! Isto é adoração. É quando Deus e os feitos de Deus são exaltados. E aqui, o 119, e todos os salmos fazem isso muito bem. Nós precisamos, meus irmãos, nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Quem vai comentar a nossa revista nesses próximos 3 meses é o pastor Douglas Batista. Ele é pastor da Assembleia de Deus Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é quem estará comentando aí os próximos 3 meses da nossa lição. A verdade prática diz assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Mais uma vez, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a autoridade final, o que significa dizer que aquilo que a Bíblia diz é definitivo. Não existe apelação. A Bíblia diz isso, mas eu vou tentar saber o que fulano de tal diz. Não. O que a Bíblia diz, a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é definitivo, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender hoje sobre a origem da Bíblia, sobre a autenticidade da Bíblia e sobre a mensagem da Bíblia. Quando nós pensamos na palavra de Deus, nós imediatamente, irmãos, vemos como a Bíblia é atacada, como a palavra de Deus ela é atacada, como as pessoas querem desqualificar
a palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo caracterizado pelo ceticismo, pelo racionalismo e pelo materialismo. E todos esses ismos são contrários à palavra de Deus. Querem então acabar com as santas escrituras. E esse foi o objetivo do inimigo das nossas almas por muitos anos. Onde ele pode destruir o livro físico, ele destrói. Onde o inimigo das nossas almas pode proibir a palavra de Deus, ele proíbe. Pegue, por exemplo, os países ali, alguns países asiáticos, alguns países mais ligados ali à África, onde a palavra de Deus é proibida, onde você não pode portar um exemplar da Bíblia Sagrada, onde uma pessoa que for pega com uma cópia do Novo Testamento ou do Antigo Testamento é imediatamente presa, é imediatamente e de modo muito cruel espancado, e pode até mesmo ser morto, simplesmente por carregar um exemplar da Bíblia. Então, Satanás tenta destruir a Bíblia. Uma vez que ele não consegue destruir, onde ele não consegue proibir, ele então deturpa a palavra. E eu acho que é nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que Satanás não está tentando, pelo menos aqui no Brasil, tirar a Bíblia das nossas mãos. Ele está tentando deturpar a mensagem dos nossos corações. É isso que o inimigo faz. Quando ele não consegue destruir, ele tenta deturpar a mensagem. E como, irmãos, isso tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas estão deturpando a mensagem da palavra de Deus. As pessoas estão distorcendo os ensinos da palavra de Deus. E como eles fazem isso com malícia? A semelhança da antiga serpente lá no jardim, o que os falsos mestres estão fazendo hoje, é exatamente isso. Eles dizem assim: não foi assim que Deus disse? O mesmo jeito que a serpente falou para Eva. Tem falsos mestres hoje, deturpando a palavra de Deus, disseminando os seus falsos ensinos, e com isso tem destruído a fé de muita gente. E com isso tem levado muita gente para longe da presença de Deus, deturpando a própria palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, ser ignorantes acerca da palavra de Deus. Nós não podemos cair no fanatismo religioso, mas também não podemos cair na ignorância. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que a nossa fé é fortalecida. É através da palavra de Deus que nós temos cada vez mais uma fé convicta, uma fé sólida e uma fé fundamentada. É pela palavra de Deus. Toda vez que nós nos afastamos da Bíblia, toda vez que nós deixamos de ler a Bíblia, toda vez que nós deixamos de meditar na palavra de Deus, é como se o mal, o mundo e o pecado ganhasse mais força no nosso coração. Pode perceber isso? Os momentos em que você está mais fraco na fé são os momentos em que você menos lê a palavra. É assim. E quanto mais você lê a palavra, mais Deus lhe dá graça, mais Deus fortalece o seu espírito, mais Deus fortalece a sua fé. Irmão, é assim. Uma pessoa que começa a fraquejar na fé, você vai perceber duas coisas nela. Primeiro, ela se afastou da Bíblia. Segundo, se afastou da oração. E terceiro, se afastou da comunhão. Toda pessoa que enfraquece, ela se afastou pelo menos de uma dessas três coisas. Ou se afastou da Bíblia, ou se afastou da oração, ou se afastou da comunhão, que é a igreja, que é a congregação. Tendo em vista que os dias são maus, nós precisamos, meus irmãos, buscar mais ainda a palavra de Deus. Precisamos mergulhar mais ainda na palavra de Deus. Na introdução, o autor diz assim: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade, mensagem revelada na palavra de Deus.
Então o que o autor deixa já muito claro aqui, o comentarista, irmãos, é que a Bíblia é a nossa fonte infalível de autoridade. Guarde isso aqui no seu coração. A Bíblia é a nossa fonte infalível de autoridade. Quando você estuda um pouco mais a respeito de teologia, de bibliologia, tem dois nomes interessantes a respeito de fontes teológicas. Um deles é João Wesley. Muita gente conhece João Wesley ou John Wesley como um grande avivalista e como um grande evangelista, mas João Wesley também foi um grande teólogo. E o João Wesley, ele dizia, ele formulou aquilo que os teólogos vão chamar de quadrilátero de Wesley. Ele dizia que as fontes da teologia são 4: a escritura, a razão, a tradição e a experiência. Era isso que o Wesley dizia. As fontes da teologia são a escritura, a razão, a tradição e a experiência. Só que, e aqui é onde nós precisamos entender, a razão, a minha razão, a tradição e a experiência são fontes falíveis. Ou seja, a razão pode falhar, a tradição pode falhar, a experiência pode falhar, mas as escrituras não podem falhar. Aleluia. É isso que nós devemos colocar no nosso coração. Sim, a tradição é importante? É. A razão é importante? É. A experiência é importante? É. Mas a minha regra infalível é a palavra de Deus. Aleluia. A minha razão é julgada pela palavra, a minha tradição é julgada pela palavra, a minha experiência é julgada pela palavra. O Lutero também formulou aquilo que nós chamamos de trilátero de Lutero, de 3. Então ele dizia que as fontes da teologia são escritura, razão e experiência. Escritura, razão e experiência. Mais uma vez, escritura, razão e experiência. A escritura está em cima. Como que eu julgo as minhas experiências? Pela palavra. Como que eu julgo a minha razão? Pela palavra. Como que eu julgo a minha tradição? Pela palavra. Porque tem gente que diz assim: ah, pastor, mas eu faço assim, porque o meu bisavô fazia assim, porque o meu avô fazia assim, e porque o meu pai fazia assim, então eu vou continuar fazendo assim. Não, nananina não. Se está errado, meu irmão, tem que mudar, porque o padrão principal não é a tradição, o padrão principal é a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência que eu subi em tal lugar, subi no monte, tive uma experiência maravilhosa com Deus lá, foi maravilhoso demais, e agora eu entendi que todo mundo tem que ter uma experiência, tem que subir no monte. Não, irmão, foi uma experiência sua, e é algo maravilhoso, mas não é um padrão, porque padrão é o que está na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso. As minhas experiências, elas devem ser julgadas pela palavra de Deus. Eu tive um sonho. Tem muita gente assim: eu tive um sonho, pastor, e eu sonhei que acontecia isso, que acontecia aquilo, que era mais não sei o que, e era isso e aquilo outro. Ok, você teve sonho, amém. Vocês sabem que às vezes o sonho que a gente tem é porque a gente dormiu de barriga cheia, né? Aí tem uns sonhos, pesadelos. Bom, mas deixa eu falar para você. Como é que eu julgo os meus sonhos? Pela palavra. Amém, meus irmãos? Pela palavra. A palavra é a nossa autoridade final, é a nossa autoridade última. Então é pela palavra que eu ando. Sabe por quê? Porque os meus sonhos podem falhar, as minhas experiências podem falhar, a minha razão pode falhar, a minha tradição pode falhar, mas a palavra de Deus não falha. Aleluia. Ela é perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos deixar isso muito bem claro. Ah, pastor, então como é que funciona as profecias, as revelações, os sonhos, as visões que nós temos? Funciona, irmão. Deus pode me dar uma orientação através de um sonho? Pode. Através de uma visão? Eu creio que sim. Através de uma profecia? Eu creio que sim.
Agora, como que você sabe se aquilo vem de Deus ou não? A resposta está aqui, ó. É por aqui que você sabe. É pela palavra de Deus. E aí, olha só, presta bastante atenção. Por isso que muita gente se afasta da palavra, pastor Juarez. Muita gente se afasta da palavra. Sabe por quê? Porque a palavra diz o que Deus diz. E eu tenho que dizer uma coisa: Deus, Ele não está se importando muito com o que eu vou achar, com o que eu vou deixar de achar, não. Deus vai falar, quer você goste ou não, quer seja o que você quer ouvir ou não. Aí as pessoas se afastam, porque Deus fala, porque Deus é verdadeiro, porque Deus confronta, porque Deus não admite o mal, porque Deus não admite o pecado. Então as pessoas se afastam disso. Aí elas querem viver de experiências, de sonhos, de profecias. Sabe por quê? Porque às vezes as profecias é só o que a gente quer ouvir. Porque os falsos mestres, os falsos profetas, eles falam o que nós queremos ouvir. Irmão, e quando alguém está falando o que a gente quer ouvir, é gostoso demais. O cara está com a vida toda bagaçada, todo um bagaço. A mulher com a vida toda bagunçada, o homem com a vida toda bagunçada. Aí vem um falso profeta dizendo que tem paz e que tem paz onde não existe paz, ou que Deus está abençoando onde Deus nem está. Por isso, meus irmãos, ainda que a palavra nos confronte, ainda que a palavra venha sobre nós, e venha sobre nós com juízo, ainda que a palavra venha sobre nós, e venha sobre nós quebrando os nossos pecados, quebrando o nosso orgulho, tirando de nós coisas que nós gostamos, ainda assim a palavra é melhor, porque Deus, meus irmãos, Ele castiga, Ele exorta todos aqueles que são seus filhos, aleluia, e a quem Ele ama, e é pela palavra. Nós lemos aqui em Provérbios agora: não se chateie com a exortação do teu pai, porque ele faz isso porque te ama. Por isso, devemos olhar para a palavra de Deus e olhar para a autoridade da palavra de Deus. A origem da Bíblia, acompanhem comigo aí rapidamente. A origem da Bíblia, em poucas palavras, meus irmãos, a origem da Bíblia é o próprio Deus. A origem da Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia não é de origem humana. A Bíblia não é de origem de homens. A Bíblia é de Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é o livro de Deus. Ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Aleluia. É isso que nós precisamos ter em mente. Uma vez chegaram para o pastor Paulo Romeiro e falaram assim: eu não acredito na Bíblia. Aí o pastor Paulo Romeiro perguntou: por que você não acredita na Bíblia? A pessoa respondeu: eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Pastor Paulo olhou para ele e disse assim: pois é por isso que eu acredito, meu irmão. Se você tivesse me dizendo que ela foi escrita por cavalos, aí eu tinha dificuldade de acreditar. Mas já que foi escrita por homens, aí é mais fácil de acreditar. Foi, irmão, foi escrito por homens mesmo. Foi escrito pelo Paulo, foi escrito pelo João, foi escrito pelo Moisés, foi escrito pelo Isaías, mas todos eles cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus. E como nós sabemos que ela é a palavra de Deus? Porque ela mesmo reivindica isso. Perceba 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Olha só o que Paulo diz. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Inspirado por Deus é uma palavrinha no grego, theopneustos, que significa sopro de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: toda a Bíblia foi soprada por Deus, saiu da boca de Deus, é a própria palavra de Deus. E aí, o que Paulo quer que nós entendamos, e alguém pode até perguntar: mas
A Bíblia está dizendo que é a própria palavra de Deus. E você acredita? Eu acredito, irmão. Sabe por que eu acredito? Eu acredito porque a Bíblia é para mim a autoridade final. A Bíblia é para mim a autoridade final. Se você me diz assim, para mim, pastor, a razão é a autoridade final. E eu pergunto para você, me prove que a razão é a autoridade última. E então, se você for me provar que a razão é a autoridade última, usando um outro argumento, que não seja um argumento da razão, eu vou dizer não, então a razão não é a autoridade última. É essa outra coisa que você está usando como argumento que é a autoridade última. Assim, irmãos, quando nós falamos que a Bíblia é a nossa autoridade última, eu não posso usar simplesmente a razão para provar que a Bíblia é minha autoridade última. Eu não posso usar a experiência para provar que a Bíblia é a minha autoridade última. Sabe por quê? Porque senão a razão, ou a experiência, ou a emoção estariam acima das Escrituras. A Bíblia é a autoridade última. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, aleluia, e ponto final, aleluia. Não existe nenhuma outra autoridade no céu ou na terra que seja maior do que o próprio Deus, aleluia. Por isso, Deus é o seu próprio argumento. Agora, existem evidências? Existem. O que eu estou querendo dizer para vocês é que uma vez que Deus falou, irmãos, eu posso procurar evidências? Posso. Eu devo? Devo. Mas elas, irmãos, não são sozinhas necessárias para mostrar a veracidade e a autenticidade da palavra, porque a própria Bíblia já o é. A própria palavra de Deus já é suficiente. Teopneustos, a Bíblia é soprada pelo próprio Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E ao contrário do que muitas pessoas estão dizendo por aí, porque tem gente, popularizou-se dizer que a Bíblia, olha só, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso aqui é muito interessante. Tem gente por aí dizendo, olha gente, a Bíblia contém a palavra de Deus. Sabe o que esse pessoal está dizendo? Esse pessoal está dizendo assim, ó, preste bastante atenção. Você está lendo aqui a Bíblia, aí você lê um texto. Se esse texto estiver ligado a Jesus, se esse texto fizer sentido à luz da minha ótica da graça, então esse texto é palavra de Deus. Esse outro aqui não é. Esse aqui é. Esse daqui não é. Esse aqui é e esse aqui não é. Sabe o que as pessoas estão falando? É isso. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, tem texto que é a palavra de Deus e tem texto que é a palavra dos homens. E quem é que vai decidir isso? Olha, quem decide sou eu. Você percebeu? Logo, a autoridade não está na Bíblia. A autoridade está em quem? Em mim. E se eu escolho o que é a palavra de Deus e o que não é, vocês acham que eu vou escolher alguma coisa que me confronte? Vocês acham que eu vou escolher alguma parte aqui que vá me confrontar e confrontar meus erros, meus pecados? Não, eu só vou escolher o que é bom. Eu só vou escolher o que é conveniente. Eu só vou escolher o que é interessante para os meus interesses. Então deixa eu falar para você, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. As partes que você gosta e as partes que você não gosta, as partes que você entende e as partes que você não entende, todas elas são a palavra de Deus, aleluia. É a palavra de Deus. Tem outros que dizem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia torna-se a palavra de Deus na medida em que você lê e esse texto fala ao seu coração. Aí sim vai se tornar a palavra de Deus para você. Isso é conversa fiada, irmãos. A Bíblia é a santa palavra de Deus. Todos os seus livros, todos os seus capítulos, do começo ao final, a Bíblia está contando uma história maravilhosa. E tem mais uma coisa, olhe para cá e preste bastante atenção. O personagem principal da Bíblia não é o homem. O ponto principal da Bíblia não é você. O alvo principal da Bíblia não sou eu. A Bíblia, meus irmãos, é a história de Deus, é a história do Salvador, é a história do Criador, aleluia. Deus é o personagem principal da Bíblia, aleluia. A Bíblia é sobre como Deus salvou pecadores, aleluia. É como Deus está redimindo pecadores. Então olha, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós pensamos na palavra de Deus,
nós temos aquilo que os teólogos vão chamar de revelação geral e de revelação especial. O que é a revelação geral? A revelação geral é a revelação de Deus na história, no universo e no ser humano. Como assim, pastor? Explico para vocês. Quando você olha para a história, você verá que na história existem marcas das atividades de Deus nas nações. Deus vai mudando as nações, Deus vai estabelecendo os reinos e os reis. Então, na história, você vê traços do caráter de Deus, mas não só na história, no universo, na natureza. O Salmo 19, versículo 1, e eu gostaria que você fosse comigo para o Salmo 19, todo mundo aí no Salmo 19. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha bem, meu irmão e irmã, quando nós falamos de revelação geral, nós estamos falando dessa revelação de Deus na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha para a criação, irmão, você diz assim: isso aqui não é obra do acaso, isso aqui não é obra de explosões aleatórias e espontâneas. Não, isso aqui é obra de um arquiteto, isso aqui é obra de um engenheiro, isso aqui é obra de um ser inteligente, isso aqui é obra de um Deus criador, aleluia, e amoroso. Quando você olha para aquele mar, naquela imensidão, você olha para aquilo e diz: não, isso aqui não pode ser obra do acaso. Quando você olha para uma cachoeira linda, toda bem desenhada, não, isso aqui não é obra do acaso, isso aqui são as coisas grandes. Quando você olha para o universo criado, quando você olha para as estrelas, todas elas bem colocadas no seu devido lugar, quando você olha o ajuste fino do universo, quando você percebe que se a Terra estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, nós não sobreviveríamos porque queimaríamos com o calor. Se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, nós não sobreviveríamos por causa do frio. A Terra está exatamente no seu devido lugar. Quando você percebe, por exemplo, Júpiter, Saturno e Marte, esses planetas grandiosos, e você pergunta: para que esses planetas grandiosos? Saiba, irmão, que quando tem as chuvas de meteoros e essas pedras gigantes pelo universo, esses planetas sugam esses meteoros e impedem que eles alcancem a Terra. Todos eles estão no seu devido lugar, protegendo a Terra. Sabe o que é isso, irmão? Isso não é obra do acaso, isso não é evolução, isso é criação de um Deus bom, sábio e poderoso. Deus se revela no universo que Ele criou, aleluia. Tudo bem criado, tudo bem organizado, tudo no seu devido lugar. Criação de um Deus poderoso, sábio e extraordinário. No próprio ser humano você consegue ver, ainda que deturpado por causa da queda, você consegue ver a imagem de Deus. Você consegue ver nos homens um pouco de bondade, um pouco de justiça, um pouco de sabedoria. Sabe o que é isso? São traços do Criador na sua criatura. Esta é a revelação geral. Mas a revelação geral de Deus, ela não é tão específica. Porque quando a revelação geral, quando eu olho para o universo, eu digo assim: existe um Deus, eu sei, existe um Deus, mas tem gente por aí dizendo que esse Deus são os extraterrestres, são os alienígenas, são não sei mais o que. Existe um Deus, essa é a revelação geral. Agora a pergunta é: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? É aí que entra a Bíblia. É aí que entra aquilo que nós chamamos de revelação especial. Então diga comigo: revelação geral é a natureza, revelação especial é a Bíblia. A revelação especial me diz quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda fará. Aleluia! Está tudo aqui na palavra de Deus. A revelação geral mostra a glória de Deus, a revelação especial mostra a graça de Deus. Aleluia! Ele é um Deus que salva.
Então, meus irmãos, nós precisamos cada vez mais mergulhar na palavra de Deus e ver que essa palavra de Deus, ela tem autoridade, ela é verdadeira e ela é autêntica. É autêntica pelas suas evidências internas. Você pegue a Bíblia, e nós já estamos caminhando para o final. Você pegue a Bíblia, olha para cá, olha para esse livro que está aí nas suas mãos. Esse livro, irmão, ele foi composto por um período de 1600 anos. Você já imaginou um livro sendo escrito? Você olha, um livro foi escrito com 2 anos, com 3 anos, com 10 anos. Não, esse aqui foi escrito num período de 1600 anos. Sabe quantos escritores? Mais de 40 escritores passaram aqui para escrever esse livro. Sabem quantos idiomas? 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Em basicamente 3 continentes, pessoas de vários tipos e estilos. Teve pastor que escreveu uma parte dessa Bíblia, teve rei que escreveu uma parte dessa Bíblia, teve monarca que escreveu uma parte dessa Bíblia, teve copeiro que escreveu uma parte dessa Bíblia, teve fazendeiro que escreveu uma parte dessa Bíblia. Meu irmão, gente de todas as classes sociais, gente de todas as matizes étnicas, muita gente foi escrevendo esse texto. E o que é que você tem? Você tem uma Bíblia coesa do começo ao final, com começo, meio e fim, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. Não há contradição, não há distorção, porque os escritores eram mais de 40, mas o autor foi apenas um, o Espírito Santo de Deus, que conduziu todos eles, aleluia. E é por isso que eu posso ler essa palavra, começando lá em Gênesis, e lendo tudo aquilo que está em Gênesis, e caminhando com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e caminhando por todos os livros históricos, por todos os livros poéticos, por todos os livros proféticos, entrando no Novo Testamento, nos Evangelhos, no livro histórico de Atos, depois as Epístolas, e finalmente chegando no Apocalipse, aleluia. E a história é a mesma, o Deus é o mesmo, é Ele que está salvando, é Ele que está curando, é Ele quem está resgatando. Esta é a palavra de Deus, aleluia. Coloque apenas, não vou dizer 40 não, coloque apenas 4 escritores em salas separadas, e dê um tema para eles, e peça para eles escreverem. Depois compare o que eles escreveram e veja as divergências, e veja como eles não vão escrever a mesma história. Mas esses 40 autores, a maioria não conhecia um ao outro, mas eles estão escrevendo de maneira coerente, consistente, porque, meus irmãos, embora eles não se conhecessem, eles estavam sendo inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra do Senhor, e quanto mais você olha para a palavra do Senhor, mais você entende essa coerência, essa unidade, mais você percebe as conexões que tem na palavra de Deus. Olhe para Gênesis. O povo está lá no paraíso, Adão e Eva estão lá no paraíso, e então é dito para eles que eles devem dominar sobre toda a terra, e coloque-se no meio daquele paraíso 2 árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma árvore da vida. Meus irmãos, eles desobedecem, olha só, eles desobedecem, e uma vez que eles desobedecem, são expulsos do jardim. E uma vez que são expulsos do jardim, eles começam a colher as consequências do pecado, que é a morte, a miséria e todas as outras coisas do pecado. Deus então começa o plano de restauração e de redenção. Então Deus vai redimindo o povo, na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Ele paga pelo pecado de toda a humanidade, aleluia, e agora todo aquele que crê será salvo, aleluia. Então o Senhor vai trabalhando, redimindo. Você tem as cartas, os evangelhos, você tem aquele desenvolvimento todo. Quando finalmente chega em Apocalipse capítulo 20, 21, você tem o final, a consumação de todas as coisas. E o que é que você percebe? Você percebe que finalmente as coisas estão do jeito que Deus projetou e planejou para ser. Agora lá em Apocalipse não tem mais um jardim. Em Gênesis era um jardim, em Apocalipse é uma cidade, aleluia. Essa cidade agora é grande, projetada, mas no meio dessa cidade, diz Apocalipse, tem um jardim, e no meio desse jardim tem uma árvore. Que árvore é essa? É a árvore da vida, que estava lá no jardim do Éden, agora está no meio da cidade santa, aleluia.
aleluia. Sabe por quê? Porque este é o plano de Deus, que nós vivamos com Ele para todos sempre, aleluia. E Ele redime todos nós. E a Bíblia é a história dessa redenção, de Deus nos salvando. Evidências internas, evidências externas. Quantos manuscritos nós temos a respeito da palavra de Deus? É interessante, irmãos, nós lembrarmos, ninguém duvida da existência de Aristóteles, ninguém duvida da existência de Sócrates, ninguém duvida da existência de Homero, desses nomes do antepassado grego. Ninguém duvida da existência desse povo, mas querem duvidar da existência de Jesus, mas querem duvidar da veracidade da palavra de Deus. Deixa eu dar apenas um dado aqui para você. Se você pegar todos os livros a respeito de Sócrates, todos os livros a respeito do primeiro século ali, do segundo século, do terceiro século antes de Cristo e depois de Cristo, de Sócrates, de Aristóteles, de Platão e de Homero, se você pegar todos esses manuscritos, eles não passam de 700 manuscritos, eles não passam de 700 cópias. Mas se você pegar os manuscritos da palavra de Deus, todos aqueles que foram escritos, e todos aqueles manuscritos antigos, você tem mais de 25.000 cópias da palavra de Deus, do Novo Testamento, em idiomas diferentes. Sabe o que é isso, meu irmão? Eu quero dizer para você, se nós formos honestos, nós vamos dizer que a palavra de Deus, ela é real, que a palavra de Deus, ela é verdadeira, que nós temos muito mais razão de acreditar na existência de Jesus Cristo de Nazaré, do que de acreditar na existência de Sócrates, Platão, Aristóteles ou qualquer um desses filósofos. Deus é real, Jesus Cristo é real, e a palavra de Deus é inerrante e infalível, aleluia. Nós temos sólida documentação de manuscritos a respeito da palavra de Deus. E eu encerro, irmãos, dizendo para vocês o seguinte: a mensagem da Bíblia, a mensagem da Bíblia é que o Senhor Deus a escreveu e a colocou nos nossos corações para que nós alcancemos salvação. A Bíblia, ela é suprema. A Bíblia, e na Bíblia nós temos o conhecimento fundamental para a nossa vida espiritual e para o nosso relacionamento com o próximo. A Bíblia é poderosa, a Bíblia é extraordinária. Essa palavra de Deus aqui é poderosa. Deixa eu dizer para você, eu não vi nunca ninguém dizendo assim: eu estava com uma depressão tão profunda, eu estava com uma tristeza tão grande, mas quando eu estava lá em casa, eu abri um livro de matemática e nossa, quando eu fiz o teorema de Pitágoras, tudo mudou na minha vida. Diego, eu nunca vi ninguém dando esse testemunho. Miriam, nunca vi ninguém dando esse testemunho. Nossa, eu estava lá em casa e de repente eu abri um livro de biologia e pufo, tudo mudou na minha vida, tudo melhorou, eu encontrei propósito para a minha existência. Não, você não verá isso, mas você verá centenas, milhares de testemunhos assim: eu estava na minha casa, sem fé, sem esperança, deprimido, angustiado, mas um dia eu abri a minha Bíblia, e eu abri em João 3,16, e lá está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E naquele dia, tudo mudou na minha vida, eu fui salvo, eu fui resgatado, aleluia. Deus me salvou, aleluia. Este é o poder da palavra de Deus, aleluia. Jeremias 23:29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha, assim é a palavra de Deus. É como fogo, é como martelo, aleluia. É como fogo que queima as impurezas e que ilumina o caminho. É como martelo que quebra o coração orgulhoso e que edifica o coração humilde. Assim é a palavra de Deus, aleluia. Esta é a palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que nós somos tão apegados com a palavra de Deus, porque nós entendemos que é aqui onde nós encontramos Jesus, é aqui onde nós encontramos direção, caminho para a nossa vida, é aqui que nós encontramos salvação, edificação, e é pela palavra que nós adoramos a Deus verdadeiramente.
Como bem disse o apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 1,15, ele disse assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem, irmãos? Pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta é a palavra de Deus e ela é digna. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta é a palavra do Senhor. E eu encerro dizendo para vocês que as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Aleluia. É pela palavra. Eu sei que nós somos tentados a nos afastar da palavra, mas eu quero chamar a Peniel, eu quero chamar você, para que você seja, irmão, alicerçado na palavra, porque eu quero dizer para você que o que eu acho não importa muito, e o que você acha também não importa muito. O que importa é o que Deus diz, e o que Deus diz na sua palavra. É isso que realmente importa. 2 de Pedro 3,18 está escrito assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que nós vamos crescer na graça e no conhecimento? Só existe um jeito: pela palavra. É por essa palavra que nós crescemos, é por essa palavra que nós somos salvos, é por essa palavra que nós somos edificados, e é nessa palavra que nós vamos continuar pregando dia após dia até Jesus voltar. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé e feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela escola bíblica dominical da nossa igreja, que é um instrumento de ensino aqui dessa igreja. Pai, te pedimos, nos dê mais sede e fome da tua palavra. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor, ser ávidos leitores da tua palavra. Que nós possamos, meu Deus, mergulhar na tua palavra, compreender a tua palavra. Senhor, promova um avivamento nessa igreja, e um avivamento pela palavra. Aleluia. Que essa igreja esteja cheia de pessoas, e cheia de pessoas buscando crescer na palavra. Aleluia. Assim, meu Deus, nós oramos. Assim, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de ti, pedindo a tua graça, pedindo a tua bênção sobre nós. Pai bendito, abençoa o nosso final de semana, abençoa a nossa reunião de sábado, a nossa EBD no domingo e o nosso culto dominical. Abençoa o teu povo, cura o teu povo. Pastor Abrão, que está doente da coluna, Senhor, visita ele com cura agora, em nome de Jesus. Assim nós clamamos. Pai bendito, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão gripados, aqueles, Senhor Deus, que estão de algum modo enfermos, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a enfermidade e ministramos a cura e ministramos a saúde em nome de Jesus. Assim, meu Deus, ser conosco, nós oramos em nome de Jesus, e todos digam amém. Pastor André está implantando as bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante a sua mão para o alto, curve a cabeça e feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. A igreja diga amém. O pessoal do Primeira Impressão, me procure aqui após o culto, rapidamente.